Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no comportamento do mercado no dia de hoje. Vamos dar uma olhada no nosso modelo de cálculo de arbitragem global. Logo no início do pregão, nós especificamos o mini índice, né, e o sentimento de mercado. Então, o fechamento anterior do Bovespa, ele fechou na região dos 184.108 pontos. Então, o Ibov teve um fechamento aqui na região dos 184.108 pontos. S&P 500, uma queda de 0,38. Nasdaq, uma queda de 0,86. E isso logo pela manhã, às 9, no início da abertura do Infut, tá, pessoal? Commodities, tendo uma alta de 0,93. O DXY, tendo uma alta de 0,34. E o Infut, ele abriu na região dos 183.800 pontos. Né? Então aqui eu tinha um delta global negativo. Então expectativa de baixa na abertura. O viés de baixa. E o nosso modelo aqui mandando vender, né? Venda forte. Inclusive os juros tendo uma alta de 1,34. Então o juros estava bem estressado logo no início do pregão. Enfim, e o regime de mercado em risk off. Né? A arbitragem aqui no valor justo. E a situação atual, né? Neutro, guardar os gatilhos, né? E venda forte. Expectativa de baixa na abertura, viés de baixa. Enfim, esse era o sentimento do mercado. O justo do Infut na região de 183.538. E vamos olhar o que aconteceu no mercado? Então, o Infut, venda abaixo dos 183.977, lembra que eu falei? Expectativa de baixa na abertura, enfim, ele já acionou o gatilho. Com gap, né? Então o fechamento foi aqui, o fechamento anterior. Ele já acionou o preço abaixo da venda, então nós tivemos um gap. E ele veio negociar aqui próximo da região do preço justo. Né? Preço baseado em arbitragem, né? Nessa região aqui, que eu tinha falado anteriormente. Né? Então ele veio, fez a mínima, depois teve um repique, enfim. O tempo todo ele ficou trabalhando próximo do gatilho de venda, né? E foi mais um dia em que o gatilho foi acionado e não teve nenhum stop na operação, né? Ele veio fazer o teste da venda. Lembra que eu falei para você, né? Ele aciona a venda, depois ele vem fazer o teste na região, enfim, para dar continuidade no movimento e renovar as suas mínimas, né? E foi o que aconteceu no dia de hoje, né? Inclusive chegando no alvo da nossa operação. Lembra que eu falei para vocês? Chegando no alvo, é recomendado procurar por saídas da operação. O mercado já esticou bastante, enfim, e foi o que aconteceu. E no decorrer do dia ele foi acumulando preço nessa região até ele vir ter um repique, né? E fechou na baixa, enfim. Uma baixa de 1,02, próximo do alvo da venda e também próximo aqui do preço justo no nosso modelo de arbitragem, né? Cálculo de arbitragem, enfim, ele veio negociar nessas regiões. Gap a ser fechado agora, deixou esse gap em aberto. Enfim, esse é o mini índice no dia de hoje. Vamos olhar para o dólar agora. Dólar, Dolfut. Já o dólar acionou a compra. Enfim, gatilho acionado. Inclusive, né, ele acionou o gatilho, o preço acima dos 4.918,60 é compra. E nós tivemos um gap, né? Então o mercado já abriu com um gap. Enfim, depois ele veio fechar o gap, veio testar a compra, estopou a compra, né? Fez um padrão aqui de fundo, né? No teste da compra e depois renovou a sua máxima do dia, né? Chegando bem no alvo, né? Bateu no alvo certinho da nossa operação, alvo da compra, né? Ele veio pegar o alvo da compra e depois corrigiu de novo, enfim, veio testar essa região de compra, perdeu força, né? Perdeu volatilidade e ficou trabalhando abaixo dessa região, né? Então, inclusive entre o range aqui, né, do gatilho de compra, fechamento e gatilho de venda, né? Ele voltou para dentro da casinha, né?
Range é essa região que eu chamo aqui de entre compra, fechamento anterior e venda, né? Então é uma região que ele perde a volatilidade, enfim, e fica sem nenhum gatilho acionado, né? Então hoje o gatilho de compra foi acionado, chegou no alvo da nossa operação, enfim, depois corrigiu, perdeu volatilidade e termina o dia com uma alta de 0,03, né? Sem vol nenhuma, porque ficou próximo do fechamento anterior, né? Mas deu volatilidade sim, com gap, enfim, e depois nesse padrão de fundo que formou próximo da região do gatilho, né? Então esse foi o contrato futuro no dia de hoje, uma operação que deu para fazer nas duas pontas, né? Compra no dólar logo no início da manhã, enfim, e depois também a venda no índice, né? Então o índice continuou na venda e o dólar, né, corrigiu, enfim, terminou o dia positivo, mas acionando a compra também da maior parte do pregão, principalmente no período da manhã, né? Então esse foi o dólar no dia de hoje, o mini índice e um pouco mais da nossa análise quantitativa, né? Trade com dados, enfim, gatilhos acionados, e esses foram os pontos de volatilidade no pregão de hoje, pessoal. Termino o vídeo por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus.